Ao mesmo tempo em que eu queria chorar e morrer porque sentia falta da minha casa e da minha família, algo me dizia que nem tudo estava tão fora do lugar assim. O fato é que eu não estava mais no meu mundo. Eu não estava mais na Terra. Ou talvez estivesse em uma terra estranha. Bom, assim que eu acendi a luz e o meu irmão Ariel, que eu nunca tive e agora era o meu irmão, brigou comigo, eu tive um surto. Fiquei gritando: "Quem é você? Quem é você?" Ariel se levantou, segurou forte nos meus braços, me chacoalhou e falou: "Fica calma, Luana, cala a boca, quer levar uns murros?" Nisso, outras pessoas vieram até meu quarto, despertadas pelo escândalo. Meu pai estava bem diferente, ele parecia mais jovem e com cabelo. Minha mãe estava bem, bem gorda. Ambos tinham o olho esquerdo furado e vazado. Junto com eles vieram mais duas outras pessoas. Duas pessoas que eu nunca vi no meu mundo. Uma moça um pouco mais velha que eu e outra na idade dos meus pais. Tudo tinha dois impactos na minha mente. Primeiramente, estranheza. Em seguida, algo na minha mente normalizava aquilo e até reconhecia, como se eu pudesse entender aquela outra dimensão. A moça, um pouco mais velha, se chamava Denaide e era minha irmã também, uma irmã que eu nunca tive no outro mundo. Já a outra mulher era a concubina contratada pela minha família para se relacionar com os meus pais. O quê? Como assim? Vieram me socorrer e eu continuei gritando. Então me trouxeram um copo d'água. Todos eram gentis, mas não eram carinhosos. Não sei explicar, eu só ficava gritando: "Quem são vocês? Onde eu estou?" Já era quase de manhã e fomos todos para a cozinha. Lá minha mãe, daquele lugar, explicou: "Luana, você passou mal ontem no trabalho e agora de novo. Será que tá com algo?" Eu sentia que ela era minha mãe, mas não tinha como explicar. Um impulso muito grande me fez responder: "Não, não, já estou bem." Minha irmã Denaide falou assim: "Não tá bem não, sua pele e seu cabelo tão esquisitos demais." A cozinha tinha uma decoração estranha, ao mesmo tempo em que tudo era muito tosco e empobrecido, também tinha uma decoração lógica e um estilo peculiar. Eu resolvi me calar e me recompor. Algo me dizia que lá não era um local de compreensão e carinho. Eles não teriam paciência com as minhas esquisitices. Meu pai gritou com a minha mãe: "Vai, faz logo o café. Todo mundo tem coisa para fazer." Minha mãe literalmente rosnou para o meu pai e abriu a geladeira, que era bem estranha, baixa, antiga. Só dela abrir a geladeira me embrulhou o estômago. O cheiro era horrível e havia uma grande quantidade de potes com sangue dentro. Também havia vários tamanhos de ovos, alguns podres, e carnes ainda presas aos ossos. Nada embalado, tudo solto na geladeira apodrecendo. Na sala tinha uma televisão enorme e diferente. Destoava da cozinha. Essa televisão estava ligada a uma caixa verde que pulsava e brilhava. A televisão parecia muito melhor que as televisões do meu mundo. Ariel, meu irmão, colocou a mão sobre essa caixa e a TV se ligou sozinha. Ainda com a mão sobre o estranho objeto, meu irmão daquela dimensão ficou trocando os canais, até chegar em um onde um homem com casaco de militar falava: "O lastro latino continua subindo e logo teremos a hegemonia da América." Então, a concubina dos meus pais veio até a sala, tirou a mão do meu irmão da caixa e colocou a dela. Então, entrou um canal adulto na TV. O canal mostrava várias pessoas se relacionando de maneira animalesca e muito suja. Eu nunca vi nada assim antes. Eu olhei para o rosto de todos inconformada, mas todos pareciam achar aquilo normal, aquele programa. Então meu irmão Ariel falou: "Ei, eu estava assistindo as notícias." A concubina rosnou para o meu irmão e ele lascou um tapão na cara dela e ela caiu no chão. Meu pai chegou na sala e mandou eles pararem. Em seguida, meu pai mandou os dois irem para um quarto para ela se desculpar com Ariel por ter trocado de canal. E eles foram. Aquele mundo era extremamente bizarro e eu estava lá perdida. Meu pai me mandou trocar de canal, mas eu não sabia nem como. Com medo dele me agredir, eu coloquei minha mão sobre a tal caixa e nesse instante um arrepio subiu pelo meu corpo.
e a TV então exibiu uma mensagem: usuário desconhecido. A palavra usuário estava escrito com Z no lugar do S. Meu pai viu aquilo e falou: essa porcaria desconfigurou, deixa, depois você se recadastra. Eu concordei e fui para o meu quarto. Perto da minha cama havia um notebook. A tecnologia daquela versão de mundo parecia ser mais avançada que a nossa em alguns aspectos, ainda que todo mundo fosse porco, nojento, carnívoro e tarado. O notebook tinha um campo para colocar a senha. Era meu porque o fundo era uma foto minha em uma praça. Eu não estava sorrindo na foto e realmente o meu cabelo e a minha pele estavam diferentes. Na foto eram secos, mal cuidados e sem brilho. A pele era envelhecida e ressecada e com algumas manchas. A Luana desse mundo não se cuidava, como a maioria das pessoas também não se cuidava. Tentei as minhas senhas mais comuns, ligadas à série Friends, mas nenhuma funcionou. Então me veio à mente uma flor azul parecida com uma rosa, só que brilhante com espinhos vermelhos. Uma flor inexistente no meu mundo, mas muito comum nesse mundo onde eu estava. A senha seria o nome dessa flor. Mas qual seria o nome dessa flor? Bom, por algum motivo, a Luana desse mundo tinha um legado que era comum para mim, mas muita coisa ainda era um mistério. Decidi deixar o notebook para lá e conhecer mais sobre esse mundo. Claro que eu só conseguiria fazer isso dentro da minha rotina, ou melhor, dentro da rotina da Luana daqui. Procurei minha roupa de academia no guarda-roupas, mas não achei. Encontrei diversas roupas diferentes, tecidos que eu não conhecia e peças estranhas de roupa que eu acho que eu nem saberia vestir. Decidi colocar a mesma roupa que eu estava usando na foto do papel de parede do notebook. Então meu irmão daquela dimensão, Ariel, entrou. Ele estava nu e disse assim: você vai para o trabalho assim? Desse jeito? Não é dia de passeio, Luana. Coloca o macacão, sua demente. Eu evitei olhar para ele. Ele percebeu e falou: você tá estranha, Luana, e não é de hoje. Se você estiver doente, já sabe. Eu perguntei: eu não queria ir para o trabalho hoje sem antes ir para a academia. E ele me perguntou: o que é academia? Eu ignorei a pergunta e procurei o tal macacão de trabalho no guarda-roupas. Encontrei. Era muito parecido com as vestes que eu vi os esquisitos usando na empresa, quando tive aquelas visões. Assim que eu coloquei, minha irmã Denaide entrou no quarto, também usando um macacão, e falou: vem para não perdermos o ônibus. Eu fui com ela. As ruas eram parecidas com as ruas do meu mundo. Algumas eram um pouquinho só diferentes e tinham nomes diferentes. Na rua havia muitos cartazes e faixas, todas escritas em um português parecido, mas com algumas diferenças do meu. Como acontecia com tudo, eu estranhava, mas ao mesmo tempo eu assimilava a familiaridade no meu cérebro. O fato é que aquele lugar era muito parecido com o meu mundo em vários aspectos, mas muito diferente em diversos outros. Não havia naquele mundo cuidado especial com higiene ou saúde, como se esse assunto não tivesse se desenvolvido adequadamente na história. Havia médicos ou escovas de dente, claro, mas eram arcaicos. A tecnologia em geral, porém, em alguns pontos era mais avançada que a nossa, em outros pontos terrivelmente pior. Em eletrônica e mecânica e também em robótica e nanotecnologia, eles pareciam terem avançado bem mais do que os nossos sonhos poderiam imaginar. Porém, a internet deles era bem ruim. Eles quase não falavam sobre amor, não abstraíam esse sentimento. Não amavam ou, se amavam, amavam muito pouco, superficialmente. Sentiam pouco e demonstravam quase nada, como se fossem bem rasos e secos, quase não riam, exceto por prazer ou gozação. Eu também notei que as artes eram pouco desenvolvidas e valorizadas nesse mundo. Eles não cultivavam ou cultuavam livros, obras de arte e nem reflexões em geral. Acho que não existia pensamento filosófico e nem sociológico. Eu vi pessoas que pareciam pertencer a uma religião muito similar à religião cristã, porém sem a parte do amor e do perdão. Eles tinham Jesus como símbolo e a Bíblia deles era muito parecida com a nossa, porém, no aspecto do amor e do perdão divino, eles ficaram apenas com a culpa, o julgamento e a correção.
Reuniões religiosas pareciam encontros da Ku Klux Klan. Famílias inteiras iam para as igrejas falar de ódio, de como as coisas eram boas antigamente e agora estavam ruins, como a culpa era de determinados grupos pequenos e como a solução era servir como ferramenta da justiça de Deus. O Brasil era muito parecido com o nosso Brasil, mas havia mais 2 estados no mapa. Um ficava no meio de Goiás, que pegava parte de Goiás e dividia aquele estado, e outro dividia o Amazonas. Inclusive, o Brasil mesmo era um pouco maior, pegando parte dos países vizinhos. O Brasil era o centro de um grupo de países cuja moeda comum era o lastro latino. Com essa moeda, podia-se transacionar do México para baixo em todos os países. Nesse mundo havia polícia, mas muito pouca polícia, e os policiais eram precários e egoístas. Os crimes eram punidos com morte quase imediata, mas também dependia de quem cometia o crime. Se a pessoa tivesse grana na hora, saía livre. E não havia nada como luta por justiça por parte dos parentes dos mortos. Qualquer briga simples podia resultar em morte, e as autoridades não ligavam. Espancamentos eram comuns, bem como o uso de armas era frequente. Você podia matar um parente seu que estivesse doente. A sociedade não julgava. Atos egoístas ou motivados pelo ódio era comum nesse mundo, porque esses sentimentos pareciam ser bem compreendidos e sentidos por todos. Os laços familiares eram mais egoísticos e os prazeres eram praticamente satisfeitos a todo momento. Não havia drogas ou bebidas. Tudo era resolvido com dinheiro e trocas. Se dava para envolver dinheiro ou sexo, eles envolviam. As pessoas nesse mundo eram mais práticas. Era um misto de pesadelo capitalista com pesadelo socialista. As pessoas não tinham sutileza nenhuma para nada, eram diretas e insensíveis. Aparentemente era comum se alimentar com carne e sangue de animais quase crus. Praticamente não comiam vegetais, mas somente algumas frutas. Não havia quase nenhum serviço gratuito provido pelo governo, mas sim um monte de pessoas oferecendo coisas o tempo todo sem garantia de entrega ou de qualidade. O governo provia o básico do básico e era sempre de péssima qualidade, e ninguém nunca se responsabilizava por nada. Direito do consumidor não existia. A empresa em que eu trabalhava nesse mundo era responsável pela triagem e sacrifício de crianças. Simples assim. E também eram furados olhos de acordo com uma ordem de lei que eu não compreendi. Alguns adultos tinham o olho vazado por livre e espontânea vontade. O olho poderia ser o direito ou o esquerdo, isso era um excelente sinal naquela sociedade. Os Estados Unidos eram donos do Canadá, mas não eram potências econômicas. A Rússia era uma centena de tribos e a Europa era muito parecida com o que é no nosso mundo. Seria impossível relatar todas as diferenças e semelhanças. Na minha vida, tudo era muito diferente. Meu pai tinha uma pequena loja que vendia produtos de limpeza e ele ganhava um dinheiro extra derretendo corpos com ácido. Minha mãe não trabalhava, passava o dia procurando novas concubinas para ela e para o meu pai desfrutarem. Meu irmão mais novo, Ariel, estava sendo educado como soldado de guerra para trabalhar em exércitos de fronteira. Nada demais, pois não havia guerra. Minha irmã mais velha, Denaide, era um mistério. Naquele dia no ônibus, indo para a empresa, ela me contou: "Você está sabendo que eu não passei na triagem?" Eu não entendi e ela falou: "Sabe o Carlos, o meu gerente? Aquele que eu namorei e até emprestei dinheiro? Ele fez a minha avaliação e parece mesmo que eu vou ter que morrer. Será em 2 semanas." Eu fiquei chocada com a naturalidade com que ela me contou aquilo. Eu não a conhecia. Eu nunca tive irmã mais velha, porém confesso que eu senti pena e um pouco de tristeza. Acho que a Luana deste mundo sentia uma gota de amor por ela. No meu trabalho, meu chefe era o mesmo sujeito. A diferença é que ele era menos burro e mais maligno que a sua versão na Terra. Quando cheguei, ele falou assim: "Luana, hoje, após o expediente, quero você. Será sua vez, novamente. Fique até mais tarde, quero que você me agrade direitinho como fez semana passada." Eu perguntei: "Como é que é?" Ele rosnou. Rosnar era uma mania das pessoas desse mundo.
Creio que tenham trazido essa ferocidade dos ancestrais, não sei. Ele não explicou, mas eu entendi o que ele queria. Minhas colegas de departamento eram as mesmas, mas estavam com aparência horrível. Eu seria Miss nesse mundo se houvesse concurso de Miss. Nosso trabalho era o de organizar a tal triagem. Eu fiquei enojada com aquilo, porque as crianças eram entregues pelos próprios pais ou pegas em suas casas para controle populacional e também controle genético para que não houvesse doenças e nem minorias, porque as minorias deveriam se curvar à vontade das maiorias. Então, várias empresas como a minha avaliavam a criança e as rejeitadas eram mortas e os pais eram pagos. Já as que eram aceitas eram devolvidas aos pais. Muitos pais preferiam que os filhos jamais fossem devolvidos, assim eles receberiam dinheiro. E havia muita politicagem. Se uma família não quisesse que os filhos fossem sacrificados, pagava os avaliadores e tudo ficava certo. Eu não consegui dar andamento nas minhas funções. Era bizarro ter que resolver esse tipo de coisa. Na verdade, todos na empresa faziam um pouco de corpo mole. Ninguém era comprometido, competente ou exigente. Saí da sala para andar por aquele complexo infernal. Ao mesmo tempo que aquele era um business impensável para mim, eu também percebi que ali todos agiam normalmente, entediados pelo trabalho e torcendo pela próxima sexta-feira. Também preciso dizer que aquele mundo era mais velho, destruído e acabado, sendo uma versão derrotada e maligna da Terra. Na hora do almoço, desci com todos para o bandejão, mas não pude me alimentar, claro. As pessoas da fila eram servidas com uma massa de carne quase crua e um copo de suco que parecia um caldo de tutano de osso. Não tive coragem nem de disfarçar. Saí do refeitório e fui para a rua para pensar um pouco. Ao mesmo tempo em que eu me lamentava, eu não me sentia completamente perdida. Havia saudade de casa e dos meus amigos, mas também havia a segurança de que eu estava no lugar certo. Foi aí que novamente ele apareceu. Aquele motorista estranho. Ele parou novamente com o carro na calçada, quase em cima de mim. Seu carro era um Fox. O engraçado é que não havia carros assim nesse mundo em que eu estava. As marcas Volkswagen, Ford, Fiat, GM, Hyundai, Renault, Peugeot e outras existiam, mas tinham um logotipo um pouco diferente e produziam veículos de modelos diferentes. E também havia outras marcas de carro que eu nunca ouvi falar, porém, esse motorista estranho dirigia um Fox do nosso mundo. Ele novamente baixou o vidro, como fez antes, e gritou para mim: "Vem, entra no carro, você tem que se estabilizar, vem, dá tempo ainda." Eu me lembrei que tudo tinha começado com ele aparecendo na minha vida, então saí correndo e voltei para o escritório. Passei o dia tentando enrolar para ir embora logo, para não ter que ficar até mais tarde com o chefe. Porém, 15 minutos antes do expediente acabar, ele falou assim: "Luana, vou ter que passar em um lugar hoje à noite, por isso não vou ficar com você hoje no final do expediente, ok?" Eu respirei aliviada, mas antes que eu falasse algo, ele disse: "Por isso, vamos fazer agora. Meninas, podem ir embora. Me deixem sozinho com Luana que eu estou com vontade agora." As funcionárias, satisfeitas por saírem mais cedo, se levantaram e saíram sorridentes. Meu chefe veio até mim, tirou a camisa. Seu corpo era todo cicatrizado, cortado e com marcas de queimadura. Então ele começou a tirar a calça e, de repente, começou a sair sangue de sua boca e ele caiu no chão. Tinham enfiado uma chave de fenda bem no meio das costas dele. Eu olhei e quem tinha feito isso era o motorista. Eu me levantei assustada e ele falou assim: "Vem, moça, rápido que ainda dá tempo." Eu estava apavorada e atordoada. Meu chefe estava morto na minha frente e um estranho assustador que havia o matado estava falando besteira. Eu não sei como, mas eu me levantei e rosnei para ele. Ele fez cara de medo e falou assim: "Ah não, será que já é tarde demais?" Nesse instante tocou uma sirene alta na fábrica e uma voz falou: "Atenção, Luana do setor de triagem, compareça à sala da gerência geral." Eu ouvi aquilo e usei como desculpa para sair correndo do meu setor.
Deixei o maluco do motorista lá e fui até a gerência geral. Estava pensando se deveria contar a eles sobre a morte do meu chefe. Não sei como eles reagiriam ou se eu seria acusada. As regras naquele mundo ainda eram estranhas para mim. Cheguei na gerência geral e encontrei o superintendente da empresa. Ele era muito parecido com o superintendente da empresa no meu mundo. Assim que me viu, sorriu e mandou sentar. Eu me sentei e ele falou assim: Luana, eu te chamei para te perguntar, o que você fazia lá? Sem entender, eu perguntei, lá onde? Na minha sala? Ele explicou, o que você fazia no seu mundo? Estudava? Era formada? Qual era a sua especialização? Com o que você pode contribuir em nosso mundo para que você não tenha o mesmo destino que ela? Então, ele me mostrou uma fotografia impressa de uma garota nua, morta por espancamento, praticamente desfigurada. Essa garota era eu.